Olá meninas, e nesta aula eu quero mostrar para vocês como fazer essas pétalas de duas cores. Primeiro eu pego uma quantidade pequena da cor mais escura, no caso eu estou utilizando o roxo, e depois eu pego uma quantidade do branco, porque eu quero fazer essas duas cores intercaladas. Faço um risquinho com o esmalte em gel roxo e depois com o branco. Na sequência, eu venho puxando o roxo, misturando a cor dele com o branco. Para ficar mais fácil, eu utilizei o raspador de carimbos, daquelas plaquinhas que a gente faz para carimbar a unha. Eu estou utilizando ele não encolhe o esmalte, então dá para você trabalhar super tranquilo, tá? Fora que fica bem mais fácil para você destacar essas pétalas, né, depois que você leva para secar. Eu achei mais prático do que utilizar o molde, mas aí você vai se adaptando do seu jeito. O que eu achei legal também é que dá para você fazer várias e já deixar tudo prontinha, né? Depois que secar, você pode destacar e deixar as pétalas tudo solta, o que acaba dando uma agilidade muito grande na hora de você fazer a aplicação, que você vai ver na próxima aula. Você pode fazer várias também e deixar tudo grudadinha e só na hora da aplicação você destacar para ficar mais fácil. Aí vai ficar ao seu critério. É um trabalho mais trabalhoso? Sim, é bem mais trabalhoso. Porém, é uma forma de você atrair mais clientes, atrair alunas. Você postando esses trabalhos nas suas redes sociais, você acaba despertando a curiosidade das pessoas, porque elas não fazem nem ideia de como que faz esse tipo de decoração, né? Então, isso acaba despertando o interesse. Para você que tem plano de aula, você pode montar um curso só com essas técnicas de flores. Então, será um módulo a mais para você oferecer no seu leque aí de serviço, né? É um diferencial que nem todas as instrutoras têm. Então, depois que eu comecei a trabalhar com o molde F1, a técnica de óleos de animais e flores, essa técnica de flores, eu vi o meu perfil alavancar de uma tal forma que ele praticamente dobrou o número de seguidores em menos de 3 meses. E as pessoas que chegavam, elas me perguntavam se eu dava curso, e com isso eu fui obrigada a montar um curso online, porque era gente de todo o país e até fora do Brasil. Então, usem e abusem dessa técnica para você colher os resultados, colher os frutos. E vamos para a nossa próxima aula. Bom, meninas, e nesta aula eu quero mostrar para vocês esta opção muito mais rápida e prática, que é com aquele raspador de carimbo. Se você trabalha com unhas carimbadas, aqueles carimbos de silicone, provavelmente você vai ter um desses em casa. Como ele é de plástico, então você consegue fazer as pétalas, né? E remover com muita facilidade. Então, eu quis trazer aqui para vocês só o exemplo mesmo, porque a gente já aprendeu a fazer as pétalazinhas no outro vídeo, né? Só que a gente fez no molde. E eu trouxe essa opção porque aqui o meu objetivo é trazer soluções mais práticas, otimizar o seu tempo e trazer facilidades para o seu dia a dia. Então, vamos para a montagem da nossa flor. Então, fiz aí a medição no molde, vou verificar se ficou certinho, se é o lado mesmo que eu quero da minha unha, e aí já venho fazendo o miolinho, colocando os 3 caviar, você pode colocar mais também, aí fica o seu critério. Na outra aula a gente fez também com o strass, né? Para esta flor eu vou estar usando a torre de pigmentos, vou estar usando esse amarelo para dar cor, um tom mais suave, então coloquei pouca quantidade. E aí você pode ir regulando conforme você queira o resultado. Feito a nossa misturinha, eu vou fazer o miolo, colocando uma pequena quantidade em cima desse caviar que eu fiz aí para fazer o miolinho. Feito isso, eu já venho montando a minha flor, soltando cada pétala do suporte, né, que a gente colocou, e vou alinhando. Você vê que fica mais fácil para trabalhar do que colocar lá no papel alumínio, como a gente tinha feito no outro vídeo. Eu achei muito prático essa ideia. Lembrando sempre de intercalar, né? Coloca uma camadinha desse gel transparente aí que a gente fez, essa misturinha, e depois coloca a pétala. Você pode molhar a pétala também e não deixar buracos, meninas. Sempre preencher o lugar onde que você vai colocar a pétalazinha para não ficar com bolhas. E para isso, você pode estar utilizando
essa misturinha que você fez ou uma camadinha do top coat e misturar com essa misturinha aí, como às vezes eu tô fazendo aí no vídeo, se você observar. E com isso, meninas, é só ir intercalando mesmo, pétala por pétala. Se você quiser fazer esse tipo de procedimento em clientes, eu aconselho você deixar já os moldes prontos, para você não perder muito tempo enquanto a cliente tá ali na mesa com você, né? A gente sabe que uma das coisas que a cliente mais preza é a qualidade do tempo. Então, eu aconselho você a tirar a medida da unha da cliente antes, né? E só então fazer a decoração e no dia que ela vier para manutenção já tá prontinha. Se esta pessoa já é sua cliente, provavelmente você já vai ter ali uma ficha de anamnese. Se você faz no molde F1, você já vai saber a medida e assim é só você montar a decoração e deixar pronta para quando ela chegar, só aplicar e assim otimizar o seu tempo e o tempo dela. Bom, meninas, e feito isso, a gente vai agora para a parte da folha. Para fazer as folhas, eu vou estar utilizando aqui o pó neon verde daquela nossa torre de pigmentos. Mais uma vez, vou fazer a misturinha com o top coat e vou aplicar na parte onde que eu quero aplicar essas folhas. Para fazer as folhas, eu só usei o mesmo esmalte branco e fiz no formato de uma folhinha aí mesmo, nesse suporte que a gente está utilizando. Para remover e ela não grudar, utilizei uma pinça para ajudar na retirada. E em seguida, é só você posicionar no local onde que você colocou a misturinha verde e ir posicionando essas folhas em volta das flores. E essa foi a nossa aula de hoje. Te vejo na próxima aula e não esqueça de me marcar caso você reproduzir essa unha. Fico no aguardo. Beijo e tchau, tchau. Bom, meninas, e nesta aula a gente vai aprender a fazer a segunda flor, que é aquela mesclada, né, de duas cores. Na aula anterior você aprendeu como fazer e agora a gente vai aprender a parte de montagem. Então, medir aí em qual lugar que eu vou querer esta flor, né? Pra ficar compatível com o tamanho da minha unha e combinando também, não ficar fora, pra ela ficar bem alinhada com a florzinha que a gente já tem aí, né? Então, venho aí fazendo a parte do miolinho e em seguida a gente vem pra parte da montagem, assim como a gente fez na unha anterior. Vai posicionando, aplicando uma a uma pétala, conferindo pra ver se tá na posição correta e só então leva para secar. Deste modelo, eu costumo colocar na primeira camada de 3 a 4 pétalas. Vai depender do tamanho da flor que eu quero. Se eu vou fazer uma flor maior, então eu coloco mais pétalas. Como nesse caso eu ia fazer uma flor pequena, então eu coloquei só 3. Vou intercalando com o top coat e uma camada de pétala, igualzinho a outra que a gente fez. E aí repete o processo. Uma camada da misturinha transparente, no caso eu tô usando só o top coat mesmo, não tô usando misturinha. Aplica a rodada de pétalas, leva para secar, mais uma camada da misturinha, ou no caso o top coat aí que eu tô usando, uma camada de pétala e leva para secar novamente, até terminar toda essa rodada aí de aplicação das pétalas e você consegue ver que ela vai ficando em camadas, dando o formato de uma flor mesmo. Feito isso, vamos para a nossa terceira flor na nossa próxima aula. Bom, meninas, e essa é a nossa terceira e última florzinha. Nesta aula, você vai aprender como fazer a montagem, mas é basicamente a mesma coisa também, faz o miolinho. A diferença é que esta flor eu fiz com esmalte em gel, colorido, e não o branco pra gente fazer o pigmento e tá aplicando, né? Então, você pode estar utilizando o esmalte em gel de cor e tá usando uma cor similar, como eu utilizei um pouquinho do azul aí na misturinha verde, para criar um contraste de cores, né? Uma sombra, como se fosse um sombreado, e assim dá o relevo de uma pétala para a outra, intercalando as camadas, criando a impressão de que há um espaço ali entre elas, né? Como essa flor que a gente tá fazendo é na pontinha do molde, ela precisa ser uma flor menor, ter menos pétala para não dar volume e não dificultar na hora do lixamento, né, do acabamento final. Então, meninas, eu espero que vocês tenham entendido. Coloca uma camadinha do top coat e em seguida
Sem secar, você vai pôr a pétala em cima e não vai apertar, para ela criar um relevo, como se fosse uma outra camadinha, né? Com a flor já finalizada, você vai verificar se ficou alguma falha entre uma pétala e outra ou no miolo da nossa flor. Se ficou, você pode pegar um pouquinho do esmalte e ir aplicando nesses buraquinhos que ficaram. Pode ser o esmalte no tom da pétala que você fez ou a misturinha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar utilizando esse gel da Risa. Esse gel tem uma cor linda, maravilhosa, mas eu quis dar uma incrementada nele. Como eu sou amante dos glitters, eu quis fazer uma misturinha de glitter. Ele é um gel hard e o melhor de tudo, não queima. E se você, assim como eu, é amante dos glitters, então venha comigo que você vai amar. Vou usar esse glitter rosa com um tom bem suave e uma espátula bem caprichada do gel soft da Risa. Lembrando que a Risa tem certificação da Anvisa, então você pode usar tranquilamente no seu salão. Essa medida que eu usei de uma espátula dá para fazer 2 unhas e ainda sobra um pouquinho. Eu gosto sempre de deixar sobrar do que faltar. Então, coloquei aí uma quantidade razoável do glitter. Mexe, 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 até você ver que tá bem misturadinho. E está pronta a nossa misturinha. Aí você usa a sua criatividade, faz as artes maravilhosas que você quiser. E eu vou deixar aqui o link do site da Risa para você conferir toda a linha de produtos.